Opa, tudo bem com você? Meu nome é Davi Souza, professor de Educação Física, e nesse vídeo introdutório a gente vai iniciar uma discussão sobre a BNCC, tá certo? Falando sobre a introdução, a apresentação, as normas, os propósitos e qual foi a finalidade que ela foi criada, tá certo? Que a Base Nacional Comum, também conhecida como BNCC, ela vem para nortear todo o sistema educacional aqui do Brasil. Tá certo? Então, desde já, te convido a deixar o seu like nesse vídeo, a se inscrever nesse canal para que você não venha perder nenhum conteúdo da educação física, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos para concursos, técnicas de aprendizagem e também como você pode melhorar as suas aulas através das técnicas que a gente vai disponibilizar aqui nesse canal, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever nesse canal. Aproveita e deixa também aqui nos comentários as dúvidas que você tem em relação à educação física, deixando também temas onde eu possa construir novas videoaulas. Tudo bem? Então vamos iniciar mais um processo pedagógico, tá certo? A gente vai iniciar na parte introdutória da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e processivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, que é o PNE. Por que a BNCC foi criada? A BNCC foi criada como norte para toda a educação básica que a gente tem no Brasil. E o que é educação básica? A educação básica compreende o ensino infantil, o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. E o que é o ensino superior? Graduação e pós-graduação. Tá certo? A BNCC ela vem para nortear, ela vem para dar o direcionamento de como devem ser trabalhado a educação básica, assim como seus conteúdos, com a adição de competências e habilidades também da unidade de ensino, para que assim a educação básica possa desenvolver a equidade de ensino, a igualdade de ensino e a qualidade no ensino. A BNCC ela vem para fazer com que todos os alunos aprendam um conhecimento mínimo, que na BNCC é chamado de aprendizagens essenciais. Porque para que se forme um cidadão, é necessário que tenha um mínimo de conhecimento. E esse mínimo de conhecimento é chamado de aprendizagens essenciais. E esses conhecimentos vão tornar os nossos alunos cidadãos ativos em nossa sociedade, tá certo? Falar de BNCC, ela teve como alvo principal o quê? Assegurar o direito dos alunos a terem educação. Porque é direito do aluno ter educação, tá certo? Juntamente com a união, né, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, para que assim possam ofertar a educação aos nossos alunos, tá certo? Esse documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, que é a educação básica, tal como define o parágrafo 1 do artigo 1 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB. E está orientado pelos princípios éticos, políticos, estéticos, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, com fundamento nas diretrizes curriculares nacionais de educação básica. Por que éticos? Porque a educação ela deve ser pautada em valores, tá certo? Na formação de um cidadão completo, um cidadão integral. Políticos, porque é a partir de políticas públicas, né, políticas implementadas, que a educação vai ser alcançada e o nosso aluno vai ser transformado em um cidadão ativo e participante da nossa sociedade. Estético. Estético não de beleza por ser bonito, mas estética por ser formoso, por ser um sistema que realmente capacite ao aluno em relação à formação de conhecimento e à formação de um cidadão ativo. Tá certo? E ainda diz mais, que visam a formação humana integral. A gente não está falando de ensino integral. Ensino integral é quando o aluno passa a manhã no ensino regular e à tarde ele vai fazer alguma espécie de curso técnico ou uma complementação pedagógica que a escola define. Mas uma formação humana integral, onde a gente fala do afetivo, do motor e do cognitivo. Que é muito conhecido isso, esses três termos, tá certo? Então a gente vai formar um aluno por completo. A gente não vai formar um aluno máquina, tecnicista, onde ele vai aprender as coisas, ele vai decorar as coisas, mas ele vai aprender porque ele vai colocar em prática aquele conhecimento que ele vai aprender. Tá certo? Ele vai se tornar um cidadão que vai agir nessa sociedade de uma forma justa, democrática e inclusiva.
Referência nacional para a formação dos currículos. BNCC não substitui os currículos. Ah, professor, o que é currículo? A BNCC ela define os objetivos, a BNCC ela define as unidades, as competências e as habilidades de ensino que devem ser desenvolvidas em cada ano e em cada etapa de ensino. E os currículos, eles são os caminhos e as estratégias que as escolas vão estabelecer para que, assim, o conhecimento seja alcançado. Que conhecimento é esse? Os objetivos estabelecidos pela BNCC. Legal? Currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Existe a união dos três poderes e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Propostas pedagógicas das instituições escolares, ou seja, são as instituições escolares que vão estabelecer os seus currículos, tá certo? Cada unidade escolar em acordo com o seu estado e com o seu município, né? Dependendo de como está o ensino e qual é a faixa etária. A BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta e a infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Vamos lá. A gente percebe que existe a participação dos três poderes na formação da BNCC, assim também como existiu a participação da sociedade e de vários outros professores para a formação da BNCC e também para a aplicação da BNCC. Esses três poderes caminham junto para que possa ser alcançada a efetivação da aprendizagem, tá certo? Políticas nacionais de educação e diz aqui também, né? Referente à formação de professores. A BNCC também ela vem para preparar esses professores, para dar um norte para esses professores. As DCNs, com as diretrizes nacionais curriculares, elas vêm para nortear os professores acerca de como eles vão trabalhar, tá certo? A avaliação, a BNCC, como a BNCC estabeleceu objetivos, unidades de ensino e habilidades de ensino, o processo avaliativo tem que seguir todos esses parâmetros. E quando a gente fala de avaliação, a gente sempre imagina, rapidamente a gente consegue conectar à prova. A prova é apenas um instrumento avaliativo. Existem vários outros tipos de avaliação, como o seminário e tantos outros, tá certo? E a elaboração de conteúdos educacionais. A BNCC ela vem para nortear a todos. A formação dos professores, a avaliação e a elaboração dos conteúdos educacionais, né, que é o plano de aula, o plano anual e todo o processo pedagógico da prática docente. E aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. A maioria dos conhecimentos pedagógicos, quando a gente vai estudar na íntegra, a gente percebe que o nome dele já diz a função dele. Por que Base Nacional Comum Curricular? Base, porque ela vai ser a base para que algo seja construído. Nacional, porque é a nossa nação que está utilizando ela. Comum, por quê? Porque vai ser comum para a rede particular e para a rede pública de ensino, igualando todos os conteúdos que serão trabalhados no Brasil. Ou seja, o aluno do 7º ano do Ceará vai receber o mesmo conteúdo que o aluno do 7º ano de São Paulo. O aluno do 7º ano da escola pública do Ceará vai receber o mesmo conteúdo do aluno do 7º ano da escola particular lá de São Paulo. Ou seja, vai ser o mesmo ensino. Curricular por quê? Porque vai ser a base para a formação do currículo. Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais. Por mais que a gente tente falar de igualdade em relação à educação, a gente percebe que em determinadas regiões o conhecimento ele não é tão igualitário em relação aos mesmos conteúdos a serem trabalhados. Às vezes, sem a BNCC, a gente trabalhava pelos assuntos e às vezes, como a gente não tinha um norte suficiente para... Em relação, estou falando de regionalidade, tá certo? O professor da região A e o professor da região B. Às vezes eles não trabalhavam o mesmo conteúdo, mas o Enem cobrava aquele conteúdo. E às vezes, por falta de tempo, por conta de greves, aquele conteúdo não era trabalhado de uma forma bem efetiva, com bastante qualidade. Com a BNCC, o professor já sabe qual é a competência que ele tem que desenvolver naquela turma e qual é a habilidade que ele deve desenvolver naquela turma. Professor, o que é competência e o que é habilidade?
vai ter uma videoaula especial só para falar de competências, não para falar só sobre habilidades. Mas a habilidade é a capacidade que o aluno vai desenvolver para resolver problemas. E o conjunto de habilidades vai virar uma competência, tá certo? Várias habilidades se tornam uma competência. Engesse o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas do governo e seja balizadora da qualidade da educação, buscando o quê? Equidade, qualidade e igualdade de ensino. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental. Acesso e permanência à escola. Isso é muito frequente em concurso, é muito frequente em processo seletivo, em processo de avaliação dos professores, né? Para que eles possam ingressar no mercado de trabalho. Quando a gente fala acesso à educação, a gente fala da permissão do aluno ir até a escola. Às vezes o aluno estuda numa região, né, a escola dele é um pouco mais longe da onde ele mora, ele precisa de um deslocamento. E a prefeitura ou o estado vai encaminhar um transporte público para que ele possa se deslocar até a escola. Isso é o acesso. Então basta o aluno ir para a escola que ele vai ter uma educação de qualidade, né, que ele vai conseguir se desenvolver enquanto cidadão. Não é bem assim. É por isso que é necessária a permanência. E o que é permanência? Permanência não é somente o aluno entrar na escola, mas ele conseguir permanecer. Ele tem uma igualdade ali para permanecer naquela escola. Ou seja, quando a gente fala de permanência na escola, a gente fala de água potável, a gente fala de merenda escolar, a gente fala de material didático, de fardamento, de ser bem tratado, de estar em um ambiente harmônico, né, onde ele possa ali desenvolver suas estruturas cognitivas e aprender os conteúdos didáticos, né, através da base nacional comum, né, esses conteúdos que foi estabelecido pela base. E diz que garanta um patamar comum de aprendizagem. Ou seja, todos os alunos vão aprender o conteúdo mínimo, o conteúdo básico a ser explanado pela BNCC, a ser explanado pela educação. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais. O que é a aprendizagem essencial? É o conteúdo básico que todo aluno deve receber dentro do nosso território brasileiro. Como eu falei para vocês, o aluno do 7º ano do Ceará vai receber o mesmo conteúdo que o aluno do 7º ano do estado de São Paulo. Independente seja da rede pública ou da rede privada, da rede particular, ambos vão receber a mesma educação, o mesmo conhecimento básico. Definidas na BNCC, devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que substanciam o âmbito pedagógico aos direitos de aprendizagens e desenvolvimento. A BNCC ela não vem para trabalhar só conteúdos, tá certo? A BNCC não é um livro de conteúdos onde vai dar para o professor para que ele trabalhe aquilo. A BNCC ela vai trabalhar o estudante de uma forma integral. Vai existir ali unidades de ensino, competências de ensino e habilidades de ensino a serem trabalhadas. Assim como também valores. Valores para que ele possa atuar ali, para que ele possa participar em uma sociedade e participar de uma forma ativa, a fim de resolver problemas, efetivar hipóteses, criar suas próprias hipóteses e resolver problemas, buscar soluções para resolver esses problemas. Por isso, existem 10 competências gerais que serão trabalhadas na educação básica, tá certo? 10 competências gerais e elas trabalham de forma horizontal. Por que horizontal? Porque elas vão trabalhar entre os conteúdos, tá certo? Todas as disciplinas vão trabalhar com essas 10 competências gerais. E elas vão conseguir trabalhar essas 10 competências? Vão trabalhar. Porque essas competências, elas interligam todos os outros conteúdos. Tá certo? Aproveite e não se esquece de deixar o seu like. Deixa o seu like, faz uma pergunta, faz um comentário se está conseguindo entender. Se ficou com alguma dúvida, não se esquece de deixar aqui nos comentários para que eu possa, assim, responder ela, tá certo? Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Conceitual e o procedimental. Habilidades, práticas, cognitivas e socioemocionais. Habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Você percebe aqui que a BNCC fala muito de um ser integral,
que ele vai participar de uma vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. O alvo da BNCC é formar um ser integral. Então, os nossos alunos eles não podem se tornar máquinas de decoreba, mas sim estudantes ativos e que aprenderam a aprender e a participar da sociedade. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade. Olha aí, transformação. Hoje a gente vê a sociedade, às vezes com valores muito confusos, né, em relação a participar de uma sociedade ativa, valores muito confusos. A BNCC já vem para formar o estudante como um ser ativo, um ser que atua, que cria hipótese, que respeita, que sabe qual é o sentido de amar, o sentido de diversidade, o sentido de igualdade. Tá certo? A BNCC tem como alvo formar esses estudantes dessa forma. Claro que a partir de um conhecimento básico, né, um conhecimento de biologia, química e física, gravidade, leis de Mendel, Pitágoras, linguagens, mas é necessário que tenha esse conhecimento, mas é necessário que ele também tenha um conhecimento para que ele possa participar da nossa sociedade. Tornando mais humana. Muito bonita essa palavra. Às vezes, a educação, às vezes muitos professores, por conta das suas formações antigas, uma formação tradicional, faz com que o aluno tenha uma formação muito tecnicista. Mas às vezes a gente esquece muito humano. A gente tem que formar humanos, pessoas humanas que interpretam, que entendem as outras pessoas e que possam atuar de uma forma mais humana, né? Uma forma mais humana mesmo, uma forma mais pensante, uma formação mais crítica. E não só crítica, né? Uma pessoa que só critica, mas também uma pessoa que cria hipótese e que soluciona problemas. Socialmente justa, né? Buscar pela justiça em relação à educação. E também voltada para a preservação da natureza. A BNCC ela vai trabalhar os conhecimentos, vai trabalhar uma formação integral e também a formação integral desse cidadão, desse aluno, para que ele possa resolver os problemas em relação à preservação da natureza, criando novas metodologias, criando novos processos químicos aí, que possam resolver os problemas que a gente até hoje não conseguimos resolver em relação à poluição atmosférica, a poluição da natureza, tá certo? Mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. É imprescindível destacar-se que as competências gerais da educação básica apresentadas a seguir interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica, o infantil, o fundamental e o médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores no termos da LDB. Interrelacionam. A gente não pode, eu não sei se você já escutou esse termo, mas esse termo é bastante frequente. Ensinar os alunos com caixinha. Caixinha da física, caixinha da matemática, caixinha da biologia. Os nossos alunos eles têm que interrelacionar todos os conteúdos. Quando eu pego aqui essa caneta e eu derrubo ela aqui, existem vários conteúdos a serem trabalhados aqui. Existe um cálculo matemático, existe uma gravidade, existe a formação química do plástico aqui, existe conhecimentos da linguagem que você tem que visualizar para entender, e ainda que você não tenha o sistema visual efetivo, eficiente, você consegue apalpar aqui através do seu corpo. Então, existe um complexo de conhecimentos a serem trabalhados. Então, a gente tem que trabalhar na nossa escola de forma interdisciplinar. Desdobram-se. Por quê? Porque articulam um com o outro. Eles interagem entre si. Tá certo? Agora a gente vai entrar nas competências gerais da educação básica, que são os conhecimentos que a gente tem que trabalhar entre os alunos, tá certo? Essa é a nossa próxima aula. Então, desde já, deixa teu like e já estou te aguardando na próxima aula. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Beleza? Valeu!